Fala aí, pessoal. Como é que vocês estão? Muito boa tarde. Eu espero que vocês estejam bem. Aqui quem fala é o Rodrigo Herrerias e vamos para mais um vídeo de fechamento de pregão e análise de eventuais aí oportunidades do que a gente tem para fazer amanhã, sexta-feira. Hoje é dia 23 de julho de 2020, agora são 18 horas e 6 minutos e é isso aí. Vamos fazer aqui um apanhado geral do que aconteceu hoje em alguns dos ativos, alguma das coisas também de como está desenrolando alguns trades que a gente está estudando e analisar essas possíveis probabilidades aí para amanhã, beleza? Então, antes de mais nada, a gente vai para aquele nosso aviso padrão, que o objetivo do conteúdo desse vídeo é exclusivamente educacional. A gente não recomenda a compra, a gente não dá call, a gente não recomenda a venda. Eu não sou analista, eu sou só um amador aqui e gosto de compartilhar a minha visão de mercado com vocês e espero que isso ajude vocês de alguma forma. Se não ajudar como fazer, que ajude a como não fazer, porque eu também, obviamente, não sou perfeito, eu não acerto 100% do tempo, não existe estratégia que acerte 100% do tempo, não existe santo grau, e é isso, beleza? É bom sempre ressaltar também que operar em renda variável é uma atividade de risco, a decisão de comprar ou vender qualquer ativo é de sua inteira e exclusiva responsabilidade, ok? E óbvio, rentabilidade passada não serve como garantia de rentabilidade futura. Dito isso, vamos começar aqui. Eu já estou com o meu caderninho aqui com algumas ações. Não tem muitas ações hoje, ao contrário dos outros dias aí, dos últimos dias pelo menos. Hoje não tem muitas ações, mas vamos em frente aí pra gente. Deixa eu ajustar um pouco aqui a câmera. Aí. Vamos aí em frente pra gente analisar esse mercado. Vamos lá. O Ibov, inclusive aqui eu coloquei um indicador novo que eu estou testando, tá? O estocástico lento ele está aqui embaixo para a gente usar caso precise, ok? Mas hoje eu vou continuar com esse indicador. Eu dei uma limpada no meu gráfico também, tá? Para tentar eliminar aí algumas operações que não fazem parte do meu perfil, como operações, por exemplo, contra tendência. Eu não gosto muito de fazer esse tipo de operação, tá? E deixei a média de 9 e voltei com a média de 17 para dar mais uma confirmação aqui para a gente, já que a gente limpou o gráfico, né? Média de 34 e a super média lilás, média de 89, beleza? Então vamos lá. O Ibov, gráfico diário, a gente já tinha falado isso daí há alguns dias, né? Tinha essa resistência aqui no 105,928, ele bateu, chegou na região dessa resistência, fez uma correção. Faz 2 dias aí, nos últimos 2 dias, ele deu uma engasgada aí para corrigir. Tava uma correção sem força, uma correção chata, né? Tanto que formou-se aí 2 dojis. E hoje o mercado deu uma acelerada aí na parte da tarde, principalmente, e fechou com uma queda considerável aí, uma queda de 1,91%, tá? É uma correção boa, mas nada preocupante ainda, tá? É só uma correção. Chegou aqui na média de 9. A média de 9 por enquanto está segurando o Ibov, tá? E agora os próximos suportes que ele vai ter é a média de 17, aqui por volta dos 100.550 pontos, que é um suporte importante, e aqui nos 97, 98 mil pontos também, tá? Então, mais ou menos 100.500, 100 mil pontos e 97, 98. Esse aqui é bem mais importante, tá? A gente tem a média de 34 aqui, a gente tem essa linha de suporte aqui, então esse ponto é bem mais importante. Tem fundos aqui, ó, que foram rompidos nessa região. Pode ser que ele sim venha a cair mais aí uns 4%, não digo amanhã, tá? Mas no decorrer aí da semana que vem, se ele resolver realmente engatar aí uma correção um pouquinho mais forte, pode ser que ele venha aqui, tá?
Do contrário, caso ele rompa a máxima do dia de hoje, ele anula esse candle de alta e aí sim ele tem espaço para vir novamente testar a região dos 105.928 e aqui para cima tem o 119 aqui, deixa eu ver se tem alguma coisa um pouco antes. Bom, tem uma resistênciazinha mais ou menos nessa região dos 109, 600 e pouco, mas não é coisa muito importante não, tá? Aí passou para daqui para cima, eu digo que o mais importante, eu acredito que seja sim o topo histórico, tá? Essa região aqui, principalmente do topo histórico, beleza? Então, são esses dois cenários aí para o Ibov. Se romper aqui, ele vai vir testar o verde, testando o verde e rompendo, abre espaço para ir buscar o topo histórico. E caso contrário aqui, suporte em 100,558 e suporte aqui em 97, 97,5 também, ok? É isso. Índice futuro, o índice futuros obviamente seguiu o Ibov, também fez um candle forte de queda, né? Um candle forte de queda aí, chegou a cair também 1,94%, se assemelha bastante a esse candle aqui, então não é uma barra elefante, tá? Se assemelha a esse candle, se assemelha a esse candle vermelho, portanto, não é uma barra elefante isso. Deixa eu até tirar essa regra de coloração aqui, para ficar mais fácil de visualizar aí, sem muita poluição o gráfico, tá? Bom, é isso aí. Também digo a mesma coisa para o índice futuro, tem uma resistência, um suporte imediato aqui nos 100.700 pontos. Logo depois tem essa linha aqui, que é uma linha assim bem mais forte de suporte. Junto com isso tem a média que está chegando, né? Amanhã a média vai ter andado um pouquinho mais. Então isso é bastante, e esse suporte é bastante importante, tá? O índice futuro, ele ficou assim ainda um pouco mais longe, não digo nem bem, né? 1.300 pontos não é uma coisa assim muito afastada, mas ele ficou mais longe da região de resistência dele. Então, além de ter que romper a resistência do Ibov aqui no 105.928, o índice, vamos por aqui até o INC 20, eu nem tracei as linhas aqui, vamos voltar para o índice futuro mesmo, mas é a mesma coisa, tá? O índice futuro tem aqui no 107,055, beleza? Então tem duas zonas de resistência aqui para cima, o índice futuro, tanto a do Ibov quanto a do próprio índice futuro. Bom, para baixo eu já comentei aqui os suportes mais imediatos e importantes. Para cima nós temos essa resistência que é bastante importante e rompendo essa resistência aí eu também abro espaço para ir buscar essa região do topo histórico aqui, beleza? Índice futuro é isso. Vamos dar uma olhada nos 60 minutos do índice futuro, o que ele fez. A gente vê que nos 60 minutos ele abriu com gap de alta e logo na primeira hora ele já fechou o gap. Ele tentou reverter aqui esse movimento de alta, ok? E aqui ele já anulou essa reversão, tentou ainda ficar acima da média de 34, tá? Mas a força aí já estava bastante fraca, compradora, né? A gente vê aqui pelo indicador aqui que a força já vinha caindo, a pressão de compra já vinha diminuindo e já estava mais entrando força vendedora, tá? Fez esse 9.1 que poderia inclusive ser considerado aí um trade, esse 9.1, foi ativado 9.1 e chegou a dar 1.600 pontos aqui, beleza? Pelos 60 minutos, 9.1, e olha só, pessoal, aonde que ele veio estacionar, na minha querida e amada média de 89. Eu adoro essa média, cara, eu adoro essa média. Veio estacionar aqui, o único trade que foi possível, portanto, foi esse 9.1. Fora isso, não teve nenhum outro trade. Um trade muito interessante, esse 9.1 eu gosto, porque ele é um 9.1 de início de perna. Ele é um 9.1 de início de movimento. Por quê? Porque ele está contra a direção das médias que a gente usa para identificar tendência. Então é um 9.1 bastante poderoso quando ele funciona, tá? Inclusive para amanhã, ó, provavelmente as médias já vão se
inverter, a não ser que o índice futuro abra com gap de alta muito grande, as médias já vão se inverter e aí nos 60 minutos já vai se confirmar nas médias o que a gente já enxerga no gráfico, né? As médias são sempre atrasadas, no gráfico a gente enxerga aqui um pivô de baixa, né? Ou com um topo, na verdade um topo triplo aqui, ó, uma consolidação que existia, essa consolidação tentou ser rompida aqui, voltou, testou o topo e rompeu a consolidação. Então, uma tendência de baixa já nos 60 minutos do índice futuro, ok? No diário ainda não, o diário é o irmão maior, o diário é quem manda mais do que nos 60 minutos, né? Ele é mais forte que os 60 minutos. No diário ainda temos uma tendência clara e bonita de alta, tá? Mas no 60 já mostra aí uma tendência, iniciando aí uma tendência de baixa, ok? Isso foi o índice. Vamos dar uma olhada no dólar. Dólar futuro hoje deu uma recuperada, fez assim, um pullback de novo aqui na região da média maior, tá? Mas eu ainda considero isso daqui só um pullback, não considero isso daqui nada além de um pullback. Eu ainda acho que ele vai vir aqui testar os 5 mil pontos, né? O bola 4.980, ele tem esse gap aqui para fechar e acho que ele ainda vai vir fechar isso daqui, tá? Temos aqui a formação também de um 9.2 de venda, 9.2 de venda no dólar futuro, então perdendo a mínima desse candle de hoje, aciona-se o 9.2 de venda e aí sim ele pode pegar força e cair para cá, ok? Caso contrário, se ele continuar no movimento de alta dele, a gente tem aqui essa resistência imediata, além, claro, da média de 89, a gente tem essa resistência imediata aqui. As médias que já estão se aproximando bastante do preço, ok? Então tem bastante resistência aqui para cima e tem pouca resistência para baixo, ok? Então, se for assim para arriscar e eu tiver que falar, Rodrigo, o dólar sobe ou desce, entendeu? Eu não sei se ele vai subir ou descer, mas se eu tiver que for obrigado a dar um palpite, eu acho que ele desce, ok? A tendência para mim dele também é de baixa e o que é muito estranho, né? Porque nós temos tendência de baixa no dólar e tendência de baixa já nos 60 minutos no índice. Vamos dar uma olhada nos 60 minutos no dólar para ver como é que está o preço aqui se desenvolvendo. Bom, a gente viu aqui nos últimos 2 dias, né, uma queda bastante forte no dólar. Hoje ele já abriu com um gap de alta, formando um padrãozinho de 9.1 que foi acionado e chegou a dar aí 37 pontos, o que é bastante interessante, beleza? Fora isso, também nos 60 minutos, e isso que falam que 60 minutos não é para day trade. O prazo que eu mais gosto de operar em day trade, o mais tranquilo, o mais assertivo, na minha opinião, é os 60 minutos, beleza? Depois façam testes aí das estratégias de vocês, para vocês verem que 60 minutos é super tranquilo de operar para day trade. Bom, 9.1 aqui, que chegou a dar 37 pontos, não estopou, o stop estaria aqui embaixo dessa mínima. Depois disso, ele chegou a fazer aqui um 9.3. Esse 9.3 ele foi imediatamente cancelado porque virou a média para baixo. Só que candle imediatamente subsequente a esse candle que virou a média para baixo, ou seja, esse candle branco aqui, ele já voltou a virar a média para cima, formando um padrão do 9.4, o que permitiria uma tomada de posição na ruptura da máxima desse candle aqui, e que a gente pôde levar aí até o fechamento do mercado, até o final do pregão, dando também, chegou a dar mais 48 pontos, então a gente teve possibilidade de ponto para caramba. Tivemos 2 trades muito bons, ó, um com 44 pontos e o outro que chegou a dar 50 e pouco, é isso? 48 pontos, são pontos bastante pontos aí. A gente vê que no 9.1 aqui chegamos a passar um calor de 50 pontos, o que não é fácil de se aguentar, não é todo mundo que aguenta, mas depois ele foi a favor. Já esse 9.4 que se formou aqui,
tomamos pouco calor, tomamos 17, 18 pontos de calor e depois ele já foi para o nosso alvo, ok? De qualquer forma, ainda não temos uma tendência de alta muito clara nos 60 minutos do dólar, diferente do índice que a gente já tem uma tendência mais clara de baixa, ok? Então vimos já Ibov, vimos índice, vimos dólar, vamos para as commodities. CCMU 20. O milho nós estamos aí com estudo de uma operação de swing trade no milho. Nós entramos nessa operação aqui, neste candle, pelo setup 9.1, ok? E depois disso, a posição foi tomada nesse dia e depois disso ela veio recuando e recuando. Inclusive no dia de ontem, ele chegou a reverter a média, aqui ó, chegou a reverter a média para baixo, o que seria uma coisa muito ruim se continuasse assim hoje, né? O nosso stop estaria aqui, o stop mais correto, né? Mais ou menos nessa região ou um pouquinho mais para baixo, embaixo desse fundo todo, para ficar mais protegido, ok? E graças ao bom Deus, o que o milho fez hoje? Ele chegou a perder um pouquinho aqui essa linha que eu tinha marcado, ok? Mas o stop nosso mais correto estava aqui. Eu mesmo estou nesse trade, eu não estopei hoje, tá? E formou aqui um belíssimo candle de alta, um candle de alta aí de 1,27%, um candle de alta de 0,6 pontos, tá? Junto com esse candle de alta, formou-se aqui também o setup 9.4, ou seja, na ruptura da máxima do dia de hoje, amanhã dá para até pensar em se aumentar a posição e trazer o stop que está aqui embaixo um pouquinho mais para cima, quem sabe, ou até dependendo mantém, ou dependendo dá para se tratar cada operação como uma operação individual também, ou seja, esse 9.1 fica com o stop aqui embaixo, esse 9.4 fica com o stop um pouquinho mais para cima, ok? Aí vai do gosto do perfil de cada tipo de trader, de cada tipo de investidor. De qualquer forma, milho amanhã dando uma bela de uma oportunidade. Eu vou até anotar aqui no meu caderninho, que eu não tinha anotado. Muito bem. E agora vamos analisar o boi. BGI FUT. Bom, boi não tem muito o que fazer, né? Segue o movimento de alta dele. Já está bem afastado das médias aqui. Média de 34 já está bem longe. Tendência bonita, linda de alta. Temos que aguardar um retorno aí, tá? A última operação que deu foi aqui, foi exatamente nesse 9.3 e ela chegou a dar aqui 2% já de lucro, beleza? E o café, vamos dar uma olhada no café. O café que a gente tinha alertado uma possível compra desde aqui, desde este candle, desde este candle aqui a gente tinha alertado uma possível compra. Depois a gente reiterou essa compra aqui, porque esse candle não pegou a compra. Aqui foi dado entrada e ele explodiu no mesmo dia que foi dado entrada e agora ele deu uma segurada, obviamente, né? Quem não realizou aqui, a gente avisou para a pessoa, para quem entrou no café poder realizar aqui, é a média de 89, o preço já está bastante esticado, as médias ainda sequer estão cruzadas para cima, muito embora a gente já possa ver assim um pivô de alta formado aqui no café, no contrato de café, enfim, mas as médias ainda não estão viradas. O ideal seria o café ou lateralizar aqui no topo ou corrigir um pouquinho mais para as médias continuarem a chegar perto do preço e aí sim ele romper com mais vontade essa média de 89, ok? No momento não tem nada para fazer no café, beleza? O único então contrato futuro de agrícolas que a gente tem uma oportunidade é no milho. Muito bem. Agora vamos às ações. Vivo a gente teve essa forte alta em Vivo,
por conta aí de notícia da Oi e tudo, né? Então nós tivemos essa forte alta. Depois desmentiram a notícia, a Oi voltou na decisão dela, não vai fazer mais nada com a Vivo, quer fazer com uma empresa de telefonia, negócio com uma empresa de telefonia estrangeira, e com isso, tanto a Vivo quanto a TIM caíram bastante aí, devolveram toda essa alta que tiveram aí em 3 dias. Levou aí 3 dias de forte alta e 3 dias de forte queda, ok? Com isso, a Vivo rompeu essa zona de consolidação e agora voltou para essa zona de consolidação aqui, ó, que está ainda testando, tá vendo? Está testando essa zona de consolidação. A gente pode até traçar ela um pouquinho mais para cima aqui, ok? Enfim, tudo isso daqui é uma zona de consolidação. O fato é que as médias estão alinhadas para cima. Estão alinhadas para cima as médias, né? A gente vê aqui a formação já de um pivôzinho de alta aqui e um recuo. É um recuo bonito? Nem um pouco. É um recuo bastante forte, bastante violento, mas é apenas um recuo por enquanto. Recuou, inclusive, acho que talvez um pouco mais, até os 23 aqui, ó, até a retração de Fibo, que é mais ou menos o limite de recuo aceitável. A perda desse limite aqui de Fibo pode sim significar uma perda de fundo aqui e reverter todo esse movimento da Vivo, ok? Por enquanto nada, e isso faz com que pensemos em uma tomada de posição pelo setup de ponto contínuo na ruptura da máxima do dia de hoje. Ponto contínuo aqui, portanto, encostou aqui na média de 34, todas as médias estão aqui juntas, inclusive a de 89, rompendo-se a máxima do dia de hoje, aciona-se o ponto contínuo. Muito bem. Próximo papel, Itaúsa, o setor bancário que está bastante fraco, o setor bancário já faz bastante tempo, aí, ó, 2 meses, o setor bancário bastante fraco, e Itaúsa mostra que está, pelo menos na minha impressão, tá, querendo andar aqui com um pivôzinho de alta feio, tímido, fraquinho, mas é um início, uma tentativa de início de movimento. Tá? Com isso, a gente tem a formação aqui de um setup 9.2 se formando. Por que 9.2? Porque nós temos este candle aqui como candle referência, uma vez que o fechamento dele foi maior do que o fechamento desse candle anterior. Nós temos então esse candle preto como candle referência e esse candle de hoje fechou abaixo da mínima do candle referência. Portanto, temos um setup 9.2, rompendo a máxima aqui do dia de hoje, pode dar sim uma boa oportunidade para trade, para swing trade ou até de repente para day trade aí para amanhã, ok? Deixa eu marcar aqui com alarme, inclusive, para eu não esquecer. Vamos lá. DTEX, Duratex. DTEX 3, ela está formando aí um 9.3, tá? Não tá tão bonito também, mas a gente vê aí que hoje que o Ibov, no geral, corrigiu bastante, o DTEX ficou firme e não chegou a corrigir muito, ainda está inclusive acima da média de 9, com a média de 9 apontada aí para cima também. Temos um 9.3 aqui, que é bastante interessante mesmo, porque se acionar esse 9.3, vai começar e vai romper toda essa zona de resistência, o que pode fazer o papel dar uma arrancada para cima aí, beleza? Próximo papel, Cosan. Cosan também está bem forte, a Cosan, né? A gente vê que está numa tendência de alta bastante bonita, olha que linda essa tendência de alta. O papel já fez 3 candles pretos, tá? 3 candles pretos, o que em uma tendência de alta é um número importante de recuo, né? Tanto que existe o fractal 5-3 que a gente fala, e olha que, coincidentemente ou não, nós tivemos aqui 5 candles seguidos de alta e 3 candles de queda, ok? Mas coincidências e mistérios aí do mercado e da natureza à parte,
a gente tem aqui um setup 9.3, portanto, é bom ficar de olho em Cosan para amanhã, sexta-feira. Próximo papel, Hypera HYP3. HYP3 é um papel que está meio travado, a gente vê que ele está meio travado, né? Ele teve uma arrancada muito boa aqui, fez um topo duplo, perdeu o fundo, mas perdeu pouco, ó. Não sei nem se chegou a perder, depende do entendimento de cada um aqui, ó. Para mim chegou a perder esse fundo, tá? Mas logo depois recuperou, perdeu, foi um rompimento falso, que pode-se dizer aqui, tá? Mas teve um rompimento e agora ela faz um movimento para cima e um recuo tímido, um recuo bem comportado na região das médias. As médias todas alinhadas, força compradora aí se mostrando. Então, formou-se, portanto, um preço de fechamento de reversão aqui neste candle, ok? A ruptura da máxima do dia de hoje, aciona o trade e o alvo vai lá para 35,54, que é próximo deste topo aqui. Para swing trade, então, temos um alvo de 4,18%, para arriscar 2,4%, é uma razão de 2 para 1, né? Arrisca ganhar 1 para 2, na verdade, né? Arrisca 1 para tentar ganhar 2, e é isso aí. Próximo papel, Qual 3. Qual 3 a gente tem... ela sofreu bastante nos últimos 2 dias, hoje ela não sofreu tanto assim, ficou com uma leve alta, mas não está tão bonita, tá? De qualquer forma, a gente tem aqui um inside bar na região das médias. Isso pode significar, sim, uma possível expansão de preços, e já que estamos em tendência de alta nesse papel, muito embora para muitos a gente já tenha perdido esse fundo aqui, o que anularia a tendência de alta, tá? Mas eu considero como mais importante esta região aqui, esta região que é onde está as médias, onde estão esses suportes, essas resistências que viraram suporte aqui, ó. A gente teve aqui uma resistência que, quando rompida, foi retestada, beleza? E isso daí poderia nos possibilitar a tomada de uma posição na ponta compradora em Qual 3, ok? Por inside bar. Lembrando e reiterando que a gente não recomenda compra ou venda aqui. Eu estou só analisando os setups e mostrando para vocês a minha forma de enxergar o mercado, ok? Vamos lá. Qual 3? Ambev também não está tão bonita, ok? Não está tão bonita porque a tendência de alta já está bem mais fraca do que está. Na verdade, a Ambev é difícil andar, né? É um papel mais travado e tudo mais. De qualquer forma, nós temos aqui um 9.2. E junto com esse 9.2, a gente tem também esta zona de resistência. Esta zona de resistência que foi tentado o seu rompimento aqui, foi tentado o rompimento aqui, foi tentado aqui, 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 ontem e hoje, ok? É uma zona de resistência bastante forte. O fato é que aqui entra vendedor, derruba o preço. Sobe de novo. Aqui entra vendedor, já não consegue derrubar tanto o preço. Aqui começou a entrar vendedor e levou 4 dias para derrubar o preço, um pouco. E aqui entrou vendedor e, por enquanto, está derrubando o preço, mas com dificuldade de se derrubar esse preço. Se romper essa zona toda aqui, vai formar aí, vai romper, aliás, uma espécie de breakout e vai começar a estopar todos esses vendedores que estão querendo segurar o preço nessa região, ok? E isso pode fazer um movimento bastante interessante aí para a Ambev. Deixa eu ver aonde que tem uma próxima resistência importante. Talvez aqui, ó, 12% de alta, né? Talvez essa daqui, ó, aqui também pode ser considerada uma zona importante de resistência, ó. Tá vendo? Foi respeitado bastante aqui, ó. Pelo menos até uns R$16, mais ou menos, o preço tende a caminhar, o que é bastante interessante aí, dá uns 7% de alta para swing trade, é bem legal, ok? É isso aí, Ambev. Estamos de olho para amanhã. Próximo papel, TRPL4. TRPL4 a gente tem aqui
a gente tinha, aliás, né, topos e fundos ascendentes, não teve força para romper o topo anterior, aliás, desculpem. Em contrapartida, formou-se aqui um 9.2, tá? Formou-se o 9.2. A gente vê aqui que a força ainda é compradora, então nada com que se preocupar no momento, ok? Rompendo-se a máxima do dia de hoje. Espera aí que não encostou, vamos colocar aqui o magnético. Rompendo-se a máxima do dia de hoje, aciona aí uma possível entrada em transmissão paulista. Inclusive, vocês estão vendo que vários papéis eles estão mais ou menos na mesma situação. Na mesma situação, eu digo, já foi testada a resistência 1, 2, 3, 4 vezes, enfim, mais de uma vez foi feito um teste de resistência de vários papéis, teve um recuo, teve agora um novo teste dessa resistência e também teve um início de recuo. E da mesma forma que nos outros papéis que a gente analisou e que estão nessa mesma situação, aqui o que acontece? Se ativar esse 9.2, vai estar rompendo essa zona de resistência e que pode também pegar todos esses vendidos e começar a estopá-los, né? Porque na verdade vocês bem sabem, a gente não, né? Mas as pessoas, nós e todos os outros, ganhamos dinheiro no stop de alguém, né? Geralmente é isso. Os grandes movimentos de mercado, as grandes pancadas que dão o mercado, geralmente é stop de alguém, ou institucional, ou big players, né? Tesourarias de bancos ou fundos de investimentos que estão ou montando alguma posição ou saindo de alguma posição, tá? Então, transmissão paulista é isso. RAPT 4. RAPT 4, a gente tem aqui um 9.2. Nós temos um 9.2 aqui, porque nós temos este candle aqui como referência. Candle de ontem como referência. O de hoje fechou abaixo da mínima do de ontem, 9.2. Tá bem interessante. RAPT, transmissão paulista já foi, né? RAPT tá bem interessante. Vamos ver o que nos reserva para amanhã este papel. Próximo papel, Eletrobras. A gente também tem, o segundo papel, se eu não me engano, eu tô aqui olhando para o lado porque eu tô olhando meu caderno, tá? É o segundo papel elétrico aí que a gente tem. E este papel está formando aí, aliás, já formou há 3 dias, né? Hoje é o terceiro dia que está configurado e engatilhado um 9.3 para amanhã, ok? 9.3 aqui, nós tivemos esta barra de força, uma barrinha elefante aí, rompendo todo esse recuo, ok? E agora está fazendo o mesmo padrão que fez aqui, está se repetindo aqui. Foi 1, 2, 3, 4, 5 dias de queda para uma pancada, né? E nós já estamos no 4º dia, é possível que amanhã já resolva e já rompa essa máxima que é a Eletrobras e dê mais uma pancada aí. Tomara que aconteça e tomara que a gente consiga aproveitar esse movimento. Klabin. Klabin. Bom, Klabin é um papel que está bem estranho. Aliás, a volatilidade está muito baixa da bolsa, né? E isso daí faz com que o movimento dos preços em geral fique mais reduzido, os candles fiquem um pouco mais tímidos e a gente tem que trabalhar dessa forma, né? De qualquer modo, Klabin está em tendência de alta, a gente pode trazer isso daqui como uma grande perna de alta e um recuo, já que temos uma lateralização aqui, um canal, né? Aliás, temos este canal aqui também, né? Se a gente trazer isso daqui para cá, ó, a gente tem um canal de alta aqui, ok? Testou o fundo do canal, testou o topo do canal e agora caiu e fez o que? Um inside bar. Um inside bar perto do topo do canal. É o ideal? Não acho que é o ideal, tá? A melhor entrada desse papel foi esse preço de fechamento de reversão aqui, tá? Mas não deixa de ser um inside bar próximo de um topo, onde daqui para trás está mais ou menos livre o mercado
o gráfico, né, não tem nada aqui para trás, pelo menos aí no curto prazo, ok? Então, nós tivemos, além disso, um candle de contração de movimento, mais o candle de hoje de contração de movimento. Já são 2 dias que está contraindo o movimento a Klabin. Pode ser que amanhã ela já abra e já rompa para algum dos lados, ou para cima ou para baixo, às vezes abre até guepada, tá? E a gente tem que tentar aproveitar esse movimento. Caso ela abra para cima, eu quero, se Deus quiser, aproveitar esse movimento da Klabin. Próximo papel, Lynx 3. Lynx 3 está aqui com um belíssimo 9.3, coisa linda. Aliás, olha que interessante esse preço de fechamento de reversão aqui, ó. Nossa senhora, que coisa linda. Vamos lá, Klabin 9.3, rompendo a máxima do dia de hoje, pode sim ser ativada aí uma possibilidade de entrada e também rompe-se aí toda essa zona de resistência que está sendo testado por esses 3 candles, tá? Só que diferente dos outros papéis, é a primeira vez, pelo menos no curto prazo, né? Aqui a gente já teve outra passada, aqui nós tivemos testes, tá vendo? Se a gente tira o zoom do gráfico, a gente vê sim que essa zona ela é importante no histórico do preço, tá vendo? De qualquer forma, no curto prazo é a primeira vez que ele vem testando isso daqui, tá? Essa zona. E por isso mostra-se aparentemente no curto prazo, e tão somente no curto prazo, uma barreira um pouco mais frágil do que a dos papéis anteriores, que no curto prazo já testaram 2, 3, 5 vezes aí o papel, ok? De qualquer forma é isso aí, 9.3 e vamos em frente. Tá acabando, pessoal. LWSA, a gente comentou ontem desse papel, por conta desse Power Breakout que está sendo desenhado em local web. Ainda não rompeu esse Power Breakout, eu estou ansioso para o rompimento dele. Vamos ver se a gente vai conseguir surfar esse movimento, caso ele ocorra. E estou repetindo aí a mesma simulação, o mesmo estudo de ontem, ok? Rapvida a gente tem também um 9.3, a gente já tinha também esse 9.3 ontem, e agora nós descemos a entrada para cá. Por quê? Porque não foi ativado o setup, a média continua nos possibilitando essa tomada de posição para amanhã, e é isso que a gente gosta de fazer, né? Um recuo, a gente gosta que o preço recua de uma forma tranquila, sem muita violência, sem muita agressão, e que isso leve aí pelo menos uns 3 dias para que esse recuo seja considerado um recuo legítimo, se eu posso dizer assim, tá? E um rompimento aí desse recuo possa favorecer uma tomada de posição na ponta compradora de forma boa, tão boa quanto aconteceu exatamente neste candle aqui, tá? Neste candle aqui, ou até neste 9.1 aqui, tá? Nesse 9.1 que não foi rompido pelo candle seguinte, mas foi rompido por essa barra de força, e é isso aí. Rapvida, portanto, estamos de olho. E por fim, PRIO, PetroRio, nós temos aqui um 9.2, acho que é um 9.2, vamos dar uma olhada, 40.64, 40.62, exatamente. Nós temos aqui um 9.2, também bastante interessante, tá? Bastante interessante, já está aqui perto do seu topo histórico. Vamos ver se amanhã o petróleo ajuda. E se o petróleo ajudar, a PRIO pode dar aí uma excelente oportunidade de tomada de posição para swing trade, ok? Bom, pessoal, essas são as ações que eu achei interessante de comentar com vocês. Se vocês souberem de mais alguma interessante, quiserem que eu analise, é só pedir aí pelas redes sociais, aqui pelos comentários, por onde vocês preferirem, tá? E só atualizando vocês da minha operação de ontem, eu tinha entrado ontem em ouro fino, ok? Neste candle aqui, e hoje
dada esta queda um pouco mais forte dele, eu entrei com o restante da minha posição. Vamos ver se esse trade vai me dar bons resultados, tá? Eu não gostei desse candle de hoje, não gostei. A gente vê inclusive a formação aqui de um desenho bastante estranho, tá? Porque nós tivemos um candle fraco aqui de queda. Este candle fraco de queda aumentou o seu tamanho. Ontem aumentou o tamanho mais ainda e hoje sequer a máxima foi rompida, tá? Não existe nem sombra compradora aqui. Então a gente está vendo que os vendedores, os ursos, estão se fortalecendo neste movimento, tá? Eu não gostei disso, mas setup é setup, a gente tem que seguir, porque a estatística a longo prazo sempre está a nosso favor nas boas estratégias, claro, né? E é isso aí que a gente está fazendo em ouro fino, ok? Bom, pessoal, é isso. Obrigado aí por acompanhar o vídeo aqui. Muito obrigado. Qualquer dúvida eu estou à disposição. Um grande abraço, até amanhã e fiquem com Deus. Tchau, tchau.